Uma pesquisa de Harvard acaba de definir que todo o critério para busca de notas no vestibular está totalmente equivocado. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar direitinho qual é o passo a passo baseado nas pesquisas americanas diretamente de Harvard pode favorecer você, aluno de alta performance no vestibular de medicina. Hello, beautiful people! Sangue no zóio, faca na caveira! Aqui é Eduardo Dias, o Edu, do canal Média Educador aqui no YouTube, onde hoje nós vamos discutir, nesse episódio, um assunto dos mais importantes, aquilo que talvez mais faça sentido para o aluno de pré-vestibular, que é a sua nota. Aí, Edu, como se você estivesse falando do ovo de Colombo. Como se, né? Ai, não é a minha nota. Ai, meu Deus do céu, não é a minha nota. É a sua nota. Mas ela não precisa ser do jeito que você pensa. Ela não precisa ser tratada da forma com a qual você lida com ela. Ela não precisa ser a causa. Ela não precisa ser a fonte da água viva. A nota é um instrumento muito importante de validação do que você fez. Eu vou te explicar hoje, de uma forma muito detalhada, o passo a passo, baseado em pesquisas diretamente de Harvard, nos Estados Unidos, adaptado para o processo de mentoria Eduardo Dias. Vou te explicar aqui no Média Educador um jeito de 5 passos para que você possa ter estruturalmente um caminho pré-determinado para que você chegue à nota. A frase é essa, para que você chegue à nota, para que a nota não seja a causa de tudo, né? Eu tenho um conceito que diz que quando você olha para a nota pura e simplesmente, quando ela é todo o processo, você está trabalhando com perspectiva de valor. E dentro da mentoria, eu gosto muito de focar para que o aluno tenha a capacidade de entrega, a consciência do que ele faz, a habilidade das suas ações, a escolha assertiva dos seus movimentos pedagógicos, a gestão otimizada dos seus pensamentos, para que você consiga, vamos dizer assim, não manipular aquela coisa meio grotesca, meio que sádica, vou manipular os teus pensamentos como se fosse uma hipnose. Não, é mais uma sedução dos seus pensamentos, onde você consegue primar por uma inteligência emocional mais sadia, mais sustentável, muito mais consistente. Então, tratar tudo isso é a maneira com a qual você lida com uma forma muito mais com autonomia e com autoridade, guarda essas palavras, durante o processo de construção da sua aprovação. O resultado ele é a consequência de uma série de pequenas decisões tomadas ao longo do ano. E você assistindo esse vídeo, estando próximo ou muito distante das suas datas de vestibular, não se preocupe. Não é o tempo também o fator definidor para que as mudanças aconteçam e você possa ter a sensibilidade de usufruir de novos futuros resultados. Seja para daqui um mês, seja daqui 6 meses, ou seja, para o final do processo de um ano de pré-vestibular, o resultado conceitual sempre é dependente de ações comportamentais. A nota é uma decisão que você toma antes. Eu vou te provar isso através de alguns temas muito interessantes. Quando eu encontrei esse livro, eu estive em Ohio, né, não em Massachusetts, né, para fazer vários cursos sobre liderança, sobre a gestão de pessoas de alta performance. Lá eu me deparei com uma indicação disso e, efetivamente, a leitura desse livro não só criou uma expectativa, um visual muito mais amplo, muito mais 360 graus, posso afirmar para você que não só como aluno, mas como gestor dos seus próprios resultados, que uma indicação de uma boa leitura
é o jeito Harvard de ser feliz. Você se conecta consigo mesmo e passa a ver sentido em muitas coisas que você negligenciava, deixava escorrer. E é importante que o aluno entenda que ele não é a técnica de estudo, ele não é o manuseio das operações matemáticas, ele é, sobretudo, um ser humano capaz de fazer as transformações em si mesmo. E é nisso que eu acredito e é isso que eu compartilho na mentoria Eduardo Dias. E a história desse livro, ela é impactante. Esse cara, o Shawn Achor, cara, ele produziu um best-seller que vale para todas as áreas da vida. Aqui dentro existem lições muito práticas de estudos baseados em Harvard que, se você souber aprimorar bem, você consegue aplicar a totalidade desse conteúdo no seu processo de pré-vestibular. Porque isso quebra um paradigma de que quanto mais se estuda, mais se tem chance de passar. Observa só a frase que ele diz na contracapa do livro. A sabedoria popular diz que se nos empenharmos, teremos sucesso. E se tivermos sucesso, seremos felizes. Se pudéssemos encontrar aquele emprego dos sonhos, conseguir mais uma promoção, perder aqueles 3 quilos, a felicidade viria. Mas descobertas recentes têm demonstrado que essa fórmula, na verdade, funciona de maneira inversa. É a felicidade que impulsiona o sucesso, e não ao contrário. Incrível, né? É disruptivo. Mas se você ainda é o cético dos estudos, socrático, né? Estudo, logo existo. E se eu lesse a frase assim? Os alunos do dia a dia entendem que só serão aprovados se tiverem as suas notas vistas durante os simulados. Se pudéssemos encontrar aquela nota na FUVEST, se eu pudesse ter aquele desempenho no Enem, se eu perdesse os detratores de uma prova, tá ok? E pudesse encontrar as respostas mais rapidamente, mas descobertas recentes têm demonstrado que essa fórmula, na verdade, funciona de maneira inversa. É a consistência que define o sucesso nos vestibulares. É a felicidade que impulsiona o sucesso e não o contrário. Essa frase, ela literalmente também mudou muito daquilo que eu acreditava, porque eu sou um professor há 33 anos e posso afirmar para você que sempre busquei a expertise dos resultados em exercícios simulados no vestibular, até que eu entendi exatamente com a leitura desse livro que é o seu comportamento, é a maneira com a qual você lida com ele que faz com que você, como consequência, encontre as suas notas. Tem uma frase da mentoria que eu gosto muito, que diz assim: você não é aprovado porque você quer, você é aprovado porque você se torna um aluno aprovado. E quando você sabe disso, você dá valor ao seu dia a dia. É lógico que olhando lá para frente quais são os seus desejos, mas mantendo uma convicção e uma fidelidade daquilo que você faz diariamente. É o seu estudo daquele dia. Não tem outra história, não tem outro caminho. É você vivenciar aquilo que acontece diariamente. Você vai tomando posse, você vai se acostumando com aquilo e vai dominando os conceitos da sua ansiedade. E você, vendo seus resultados diários, você não se perde naquilo que você ainda não viu, naquilo que é uma escassez. Você para de trabalhar em regime de exceção. Eu vou te mostrar aqui no meu telão, tá bem? As 5 características, os 5 passos que eu utilizo para aplicar o conceito do jeito Harvard de ser feliz nos meus projetos de mentoria e gostaria que você prestasse muita atenção. Essa é uma dica valiosíssima, que vale até um like. Mete um like aí. Au, não caia digital, você não perde digital se der um like nesse exato momento. Dá uma olhadinha naquilo que eu vou preparar para vocês aqui. Muito bem, crianças do meu Brasil barulho. Eu quero te mostrar
os 5 passos da alta performance. 5 características que realmente fazem sentido para você na hora em que você for estudar de uma maneira eficiente, como causa de consequência e nota como o resultado final. A primeira coisa que você tem que pensar é hábito. Hábito. O hábito é uma característica que significa ambiente. É o habitat propriamente dito, é a sua escolha, é a parte mais racional, que eu digo que até é uma questão meio que pasteurizada, né? Você não, sabe, não precisa de emoção disso. Tira todos os fragmentos emocionais. Como é que eu crio o hábito? Bom, eu tenho que ter uma estrutura, a organização dos meus materiais, eu preciso ter o meu caderno, eu preciso ter uma prévia organização, eu preciso me comprometer a estar presente ali, naquele mesmo horário, eu preciso me ambientar com aquele processo para que eu acostume o meu cérebro naquele que pode ser um padrão de eficiência. No próprio livro você tem um capítulo chamado O Efeito Tetris, de como treinar nosso cérebro para identificar padrões de possibilidade e gerar alta performance. Eu gosto de transformar isso na mentoria, num conceito de alta performance que diz que você precisa ensinar o seu cérebro a fazer o que você quer, não ao contrário. Você não pode deixar que o cérebro prevaleça sobre você. Então, o hábito é o estar presente, tecnicamente no começo, no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Você precisa ter essa rotina. O brasileiro não gosta muito de rotina, porque acha que a rotina ela é inercial. Então, a rotina inercial sempre vai ser quebrada por uma força que vem de fora. Então, pensa bem. E se a rotina for produtiva? E se você tiver um andamento cotidiano que faça sentido? Alimente. Não é de grandes situações pirotécnicas que você consegue obter o grande sucesso. É do simples bem feito diariamente. Então, o hábito, a coisa de habitar, tomar posse, se acostumar com aquelas oportunidades, com aquelas decisões. O hábito é uma procissão de fé. É um regime de você construir em si uma escolha de estar ali. Não importa no hábito se você está fazendo bem, se você está fazendo mal. O que importa é que você está construindo uma base sólida de comportamento assertivo. O segundo ponto. Ou o segundo passo é a disciplina. A disciplina vem de um conceito que você não precisa se desculpar, muito menos se justificar porque você faz isso. Eu tenho um exemplo muito legal, que é o exemplo de mãe, né? Mãe tem muito isso. Entra, moleque! Vem pra dentro! Vem pra cá! Por que eu preciso entrar mais cedo, mãe? Porque sim! Pronto. A mãe vivencia um conceito muito importante do propósito, do zelo e da maternidade. Ela não precisa justificar. Então a disciplina é um conceito que ele é derivado da construção de hábito. Você faz tanto aquilo, agora guarda essa, que você não precisa justificar para si mesmo o que você faz. Às vezes você justifica para o outro, por educação, mas o ter a consistência de estudo, o estar todo dia ali, respeitando o seu plano de estudo, não procrastinando, não infidelizando, não trocando por causa da sua perspectiva de valor, não parando porque dói, simplesmente cumpra-se. Está relacionado com a disciplina. Disciplina é ser discípulo de si mesmo. Você contrai um propósito e você faz aquilo porque você decidiu. O hábito te deu a ancoragem para que isso acontecesse de uma forma lúcida e consciente. Então você se habitua, você cria o hábito. E a partir do hábito, você tem autonomia. Você já conhece a partir... Eu não sou intolerante. E eu não quero que você seja intolerante quando você pensa nos seus estudos. Eu não posso mexer. Pode, desde que você saiba intencionalmente que as suas decisões é para valorizar o teu resultado.
para valorizar a sua performance, para construir algo de alto rendimento. Não é para simplesmente mudar porque, eu não gosto disso, eu não gosto dessa matéria. Cai pouco. Para com isso. Porque a autonomia, ela deriva do autoconhecimento. Você sabe o que é produtivo e o que não é produtivo. Do autocontrole, você tem uma limitação racional dos seus picos de emoção. Você tem uma automotivação, porque motivação não é entusiasmo. É você reconhecer os motivos pelos quais você faz o que você faz. E também ter o gerenciamento através da sua inteligência emocional, o reconhecimento, o entendimento e a gestão. Só daí você vai ter o conceito de autoridade. E autoridade, eu gosto muito de dizer que quando o estudante o tem, ele começa a produzir a sua própria performance. Ele tem consciência do que vai acontecer, do quanto que ele vai render em matemática, do quanto vai doer ler texto do Enem e de qual é o potencial de nota em determinados simulados. Então, ter autoridade é ser o autor, é uma consciência assertiva, é o poder das escolhas, é a gestão eficiente, é o foco na própria capacidade. Deixa o amiguinho, deixa o coleguinha, deixa a nota corte, mas reconheça-se como sendo o autor. E aquilo que você faz, você tem a característica consciente de que você atribuiu ao longo de todo o teu processo. Gente, só daí que você vai ter performance. Só a partir disso que a performance aparece. Ela é uma construção habitual, com disciplina, com autonomia para você tomar as decisões corretas e finalmente ter a autoridade. A performance, ela é razão, ela é crítica, ela é assentimental. Números não têm sentimentos, números têm significados e ela é uma consequência de tudo aquilo que você construiu. Quando você pensa, então, que Harvard inverte o sentido das coisas, eu sou feliz, eu tenho realização e por isso eu tenho resultado, eu tenho características estruturais que garantem a minha realização e como consequência eu tenho os resultados, o jeito Harvard de ser feliz passa a ser o jeito Harvard de ser aprovado. Esse é um conteúdo que vale muito a pena ser compartilhado para todos os seus amigos, para que você diminua o nível de ansiedade, a autocobrança, o auto-julgamento e principalmente a autopunição. Trazer para você a responsabilidade é uma construção de escolhas e não sentimental. Deixa seu like, curta esse vídeo, tá bem? Compartilhe com as pessoas que você mais acredita que possa fazer sentido. E, obviamente, se inscreva no canal. Vai fazer muito sentido e eu serei muito grato. A todos vocês, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Au, au, au. Não perde a digital.